Boa noite, voltei, tá? Vim falar aqui, hoje eu vou falar, eu falei pra vocês que ia falar de José, vou falar de José ainda, falei de Daniel, vou falar de Jonas e outros livros, mas hoje eu vou falar aqui no livro, no capítulo 14 de Apocalipse, tá? Capítulo 14 de Apocalipse. Verso 1 ao 5. Muito bom, tá? Para mim e para vocês, porque nos leva aos céus. Vamos ver aqui o que o Espírito Santo vai falar. Olhei o cordeiro e os seus remidos no monte Sião. O cordeiro e seus remidos no monte Sião. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Os 144.000. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tange a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. São estes que não se macularam com mulheres, não são castos, porque são castos, desculpem. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus, para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Há pouco eu falei da música. Você pode voltar um pouco na outra live? Se você quiser assistir. Tá falando um pouco da música, cantado para Deus, tá? Mas esta música aqui, esse louvor, esse hino, o Cântico de Moisés, tá? Ninguém, eu não sei que cântico é esse. Mas só vamos cantar no céu. Mas somente quem vai cantar esse cântico é os 144.000. Com Jesus, com Deus, com os anjos. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome do seu pai. Os 144.000 são o restante de um povo, tá? Muitos vão dormir, tá? Muitos vão dormir ao pó, vão descer ao pó, mas vai restar somente os 144.000 na volta de Jesus. Mas, irmã Aparecida, só é os 144.000 mesmo. Queridos, o que eu quero dizer para vocês nesta noite, que é simbólico, tá? É simbólico. Como, irmã Aparecida? Pode ser mais, pode ser menos. Lembrando que tem uma grande multidão, tá? Dos salvos. Mas o que eu estou falando aqui é os 144.000 que estarão de pé na volta de Jesus, os que passarão por todos os tipos de tribulações e sofrimento na terra. E eles são: ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que eu vi era como de arpistas, quando tange a sua harpa. Deve ser muito lindo, né? E vai ser muito lindo, queridos. Queira estar lá. Queira ser um dos 144.000. Quando eu digo queira ser um, eu estou chamando você para Jesus, tá? Porque eu não sei se eu vou dormir antes da volta de Jesus, ao pó, descer ao pó, ou se eu vou estar de pé quando ele voltar. Tá?
entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pode aprender o cântico. Sim, entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico senão 144 mil que foram comprados da terra. Só estes podem aprender o cântico de Moisés. Só esse. Deixa eu ver aqui. Eu falo o cântico de Moisés, mas eu creio que seja, tá? Agora veja só. A música. Eu falei há pouco da música. É muito importante quando você canta para Deus. Quando você vai para os púlpitos, cantar para o nosso Deus. Um coração sincero, um coração puro. E seu louvor sobe ao trono de graça do nosso Deus. Eu, uns tempos aí atrás, não está muito longe, não está tão distante, está um pouco recente, eu cantava, eu via eu cantando, e eu disse que eu subia, eu me via subindo, cantando para os céus, subindo, cantando, eu toda de branco, as minhas vestes lá nos pés, meu cabelo solto, e eu cantando para Deus, mas eu ia subindo. Aí eu fico lembrando aqui esses dias passados, antes do evangelismo do Caleb. Foi muito antes do evangelismo do Caleb. Eu fiquei assim, hoje eu fico pensando, eu vou lá, quando eu vou deitar, eu fico pensando, nossa, por que isso? Eu não entendi. Eu ainda não entendi. Eu posso até já ter entendido, mas eu não sei se é isto. Eu também não vou falar, tá? Vou falar que, queridos, quando você acorda, você se sente muito bem. Mas depois você vai passar por tribulações, provações, perseguições, tá? Quando você tem revelação. Isso que eu ia. Agora veja só, eu estava no centro, em São Luís. Eu ia na direção da igreja, tá? Só que aconteceu algo. Eu fui tomada. Fui levada nos ares. Eu me vendo. Eu mesmo, tá? Fui levada. E eu fui subindo. Eu subindo. E quando eu já olhava os carros, as pessoas já tão miudinhas. E eu fui subindo muito alto. Aí eu passava dos astros, estrela, tudo. Já estava subindo, passei deles. Quando eu olho para a terra, eu já não olho mais nada. Eu não enxergo mais ninguém. Eu não enxergo mais os carros, a terra, porque eu estou muito alta. Eu estava muito, mas muito alta. Entendeu? Nos altos. Aí eu vou e desperto. Não é um sonho, não foi um sonho. Foi uma visão. E aconteceu esse evangelho do Caleb, e eu todo tempo pensando assim. Aí eu fico pensando, nossa Senhor, eu vou subir viva. Eu fiquei pensando, vou subir para os céus vivíssima. Claro, o que eu desço ao pó, quando o Senhor vier me ressuscitar, quando Ele me ressuscitar, eu ficarei viva. Eu subo. Mas não é. É assim, como se fosse esses dias. Eu indo para a igreja.
É no centro, em São Luís. Tá? Aí eu ainda não entendi. Sinto muito, mas ainda não entendi. Que subida é essa? Tá? Que subida é essa? Aí eu fico pensando aqui. Eu fico pensando, analisando os fatos, as coisas. As pessoas. Os tempos. As leis. O sentido da vida. Tá? Os problemas. Os ventos. Os 4 ventos. Ainda não estão soltos. Que subida foi essa? Que subida é essa, minha? Queridos, vou continuar aqui. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Os 144.000 foram comprados da terra. Foi comprado por quem, irmã Aparecida? Eles foram comprados por quem? Por Jesus, pelo sangue de Cristo. Cristo morreu por todos, mas principalmente por todos aqueles que querem Ele. Tá? Então, os 144.000 foram comprados pelo sangue do Cordeiro. E eles, tá? Os que não se macularam com mulheres, com igrejas, tá? Com falsas doutrinas, que são ventos de doutrinas. Doutrinas erradas, onde não está na Bíblia, tá? Não está dentro da Bíblia, não está na palavra do Senhor. Invenção de homens, do capeta, tá? Aí vem. Porque são castos, são virgens, tá? Não saíram da verdade e foram para a mentira. Deixa eu falar aqui para vocês. Eu não pretendo nunca, Deus não deixa, nada me separará do amor do meu Deus, nem a morte, nem a vida, nem nada, tá? Nem nada. Agora, o que eu quero dizer para vocês. Uma vez eu disse que eu saí da igreja, porque era muita perseguição. Mas é porque eu estava muito meio fragilizada, muito fragilizada. Mas eu disse que eu ia sair, ia ficar em casa, tá? E eu ia ficar em casa. Agora o que eu quero dizer para vocês. Eu saindo da igreja adventista do 7º dia, eu não vou para uma outra igreja. Ou seja, para uma outra denominação, tá? Outras, onde em igrejas que tem outras doutrinas que não está na Bíblia, tá? Eu prefiro ficar em casa, adorando meu Deus em casa, glorificando e honrando o seu nome. O que eu quero dizer para vocês? Quando eu digo que eu sou privilegiada de estar na igreja adventista do 7º dia, porque ela foi fundada lá no capítulo 2 de Gênesis, lá no Éden, tá? Lá, quando Jesus terminou de criar o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. Aí faltou. No 7º dia foi o sábado, pois foi lá que a igreja adventista do 7º dia foi fundada. Eu digo que foi fundada, tá? Plantada.
tá? Plantada. Então, nasceu ali a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso que eu quero dizer para vocês. Eu não iria para nenhuma outra igreja onde os ensinos são de fé, que não está dentro da Bíblia. Não está na palavra do Senhor. Tá bom. Tá. Onde não está na Bíblia. O que eu quero dizer é que são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Entendeu? Então, os 144 mil não se contaminaram com outras igrejas, com doutrinas falsas, com mentiras, tá? Por quê? Porque eles conhecem a verdade, eles praticam a verdade, falam a verdade, vivem na verdade e expressam a verdade, tá? São eles os seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus. Mas, irmã Aparecida, por que seguidores de Cristo? Por que seguidores de Cristo, irmã? Porque Jesus, ele veio para a terra não para abolir ou acabar a lei de Deus, a lei de seu Pai. Ele veio para cumprir. Então, os 144 mil são seguidores de Cristo, porque está lá em Apocalipse 14, 12, deixa eu ver aqui. Aqui está a perseverança dos santos, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, são seguidores de Jesus, tá? Seguidores de Cristo. Quem? Os 144 mil que não se sujaram, não se macularam com mulheres, igrejas, com falsas doutrinas, falsos ensinos, conventos de doutrinas erradas, heresias, tá? Aqui. Já estava aqui pulando para um outro. São os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus, para o Cordeiro. Então, esses foram escolhidos, tá? Primícia de Deus. São os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus e para o Cordeiro. Primícia é primeiro, né? Então, queridos, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. E não se achou mentira na boca dos 144 mil. E nem mácula. Ou seja, nenhum tipo de pecado. Entenderam, queridos? O que eu quero dizer nesta noite para vocês, meus amados. Jesus está voltando. Ele está voltando que ele quer encontrar cada um de vocês preparado para ele. Ele não, Cristo, ou seja, Deus em Jesus, não quer que você se perca. Ele também não quer, quando você tomar uma decisão ao lado dele, ele quer que você se esforce para não pecar, tá? Aí você não tem que dizer assim, ah, porque eu sou falha, sou pecadora, continuo sendo pecadora. Realmente, reconheça que você é pecador, reconheça, sempre reconheça que você é pecador, falho, mas se esforce para não falhar e não pecar, tá? Se esforce para não falhar e não pecar, de maneira nenhuma. Ah, porque eu sou pecadora, eu sou falha, eu devo falhar na hora que eu quiser? Pecar na hora que eu quero? Aí eu tenho que fazer isso porque vai me beneficiar? Aí eu tenho que fazer aquilo porque eu vou me beneficiar também? Não. Não.
Ah, eu tenho que passar por cima da irmã Aparecida, por cima de fulano, de cicrano, de bertano. Porque isto vai o quê? Me beneficiar. Porque eu quero estar lá em cima. Passar por cima das pessoas para estar lá em cima. Ficar lá em cima. Então isso é uma grande falha, um grande pecado. Ninguém pode fazer esse tipo de coisa. Ninguém pode para se beneficiar em cima das outras pessoas com maldade, perversidade. Aí fazer só essa vezinha aqui, eu vou agradar fulano de tal, desagradar fulano de tal. Vou agradar uma pessoa que desagrada a outra. E eu vou estar lá pertinho dele, sempre mexendo com ele, estar aqui com ele, até abraçando ele, passando a mão na cabeça dele, no pecado dele, para desagradar fulano de tal, para ver com ele com raiva, ou ela com raiva, chateada. Isso é uma grande falha. Aí, porque eu sou falha. Porque eu sou falha. Aí eu vou pegar isso aqui, não é meu, mas eu vou pegar. Depois eu reponho. Eu coloco no lugar. Eu não vou nem pedir, porque eu vou colocar no lugar e termino colocando no lugar. Isso é uma falha, é um pecado. É roubo. Eu vou mentir aqui para a irmã Aparecida. Eu tenho que mentir para ela. Para eu poder passar. Nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. Querido, tudo que nós fazemos neste mundo é contado. Tudo que nós fazemos neste mundo é contado. Tá? É escrito no livro memorial. Então, o meu conselho desta noite para vocês todas e para mim. Eu prego para mim. Eu tenho que viver o que eu estou pregando. E eu me esforço para viver o que eu estou pregando. É que você se converta, tá? Se convertam. Se arrependam, tá? Jesus está voltando. E Ele quer encontrar cada um de vocês preparado. Eu gosto sempre da verdade. Gente, quando eu descubro uma mentira de alguém, eu fico tão chateada, eu fico tão mal, mas tão mal. Entendeu? Quando a pessoa está conversando comigo, diz é verdade, é verdade, é verdade. E depois eu descubro a mentira. Eu tive um namorado uns tempos atrás, muito tempo. E eu sempre falava pra ele assim, me fale, seja sincero, me fale sempre a verdade. Aconteça o que acontecer com você, me fale sempre a verdade, não minta pra mim. Eu não suporto mentira, porque quando eu descubro, eu não aguento, meu relacionamento, despenca. Despenca completamente, amigos. Porque a mentira destrói qualquer relacionamento. A mentira destrói qualquer relacionamento, queridos. Então a verdade pode doer o que doer. Tá? E ele sempre me falava a verdade. Eu corri atrás, é verdade. É verdade. Porque a mentira sempre eu descobria. Sim, eu descubro quem está mentindo e quem não está mentindo. Mas uma vez, ele começou a mentir. E eu descobria. Depois menti, eu descobria. Mas eu perdoava. Descobria. Eu dizia, não estou mais aguentando essa mentira. Eu aconselhava. Não mente mais. Fala a verdade para mim. E eu vou te entender. Eu vou entender você. Mas faça o possível para não falhar, não pecar. Faça todo o possível. Parece que as pessoas já gostam de falhar mesmo, já gostam de pecar. Ele não compreendeu a minha linguagem, eu estava falando português bem claro. E a verdade. Nossa, que era crente? Não. Eu não era crente. Eu não era crente. Mas eu sempre gostei da verdade. Que eu sempre gostava da verdade. Eu sempre gostei da verdade porque eu sempre corri uma igreja, tá? Desde criança. Eu sempre corri para uma igreja. E eu sempre pegava uma Bíblia
uma Bíblia grande da Igreja Católica. Eu ficava estudando, mesmo que eu não entendia, mas eu ficava estudando ali. Tá? Tentando entender, mas mesmo assim não entendia. Entendia poucas coisas que ali Deus estava falando, mas não conhecia Deus. Tá? Era uma criança, bem jovem, uma criança. A pessoa que ia para a igreja aos seus 7 anos de idade, 8 anos de idade. Criança. Corria. E eu, graças ao meu Deus, que eu corria atrás de uma igreja, depois que a gente foi pegar o Cristo, Jesus, na igreja católica, quebrou. Aí nós fomos, tipo assim, expulsos pelo São Cristão. Eu e meu irmão. Meu irmão que é pastor, considero ele ainda pastor, tá? Eu ainda considero ele um pastor, porque ele é ainda um pastor, porque meu irmão, foi muita injustiça que fizeram com ele, foi uma grande injustiça, tá? Fizeram com meu irmão. Agora, as pessoas parecem que já vivem assim, querendo se beneficiar em cima dos outros, das outras pessoas. São muito injustos. Tira os outros assim, pensando que no futuro eles vão se dar bem. Eu sempre falo, planta o bem para você colher o bem. E se você plantar o mal, você colhe o mal. E nós crianças, íamos para a igreja. Entendeu? Por isso que eu falo aqui, queridos. Tem mulher que derruba o homem mesmo, tá? Que derruba o homem. Tem homem que acredita muito na sua mulher. Acredita muito. Mas sabendo que tem mulheres que é uma serpente, tá? São serpentes que dormem junto com ele. E meu irmão, eu considero ele como pastor. Ainda. Sempre vai ser. Mas isso ainda não acabou, tá? Isso ainda não acabou. Agora o que eu quero dizer para vocês. Eu compreendia já que a gente não poderia mentir. Eu sempre fui ingênua, sempre assim. Muita ingenuidade. Era muito ingênua. Até uns tempos agora, passado, uns dias aí, e eu vim aprendendo. E tem pessoas que têm raiva de mim. Tem muitas pessoas que têm raiva de mim, porque eu ainda acredito nas pessoas. Tem pessoas que dizem que eu sou burra, mas é muito besta. A pessoa está fazendo mal para ela, está em cima ali, fazendo bem. Mas é muito boba, é muito ingênua. Quanto mais ela está fazendo bem para ele, e ele está fazendo mal para ela. Não. É que eu sou assim, tá? É que eu sou assim. Agora, queridos, onde eu quero chegar? É que um dia eu descobri uma grande mentira. Terrível mentira dele. Aí eu não aguentei, tá? E eu cortei os laços. E até hoje, faz muito tempo. Pois ele veio me pedir perdão, desculpa, queria voltar para mim. Que ele não conseguia nenhuma pessoa para ficar ao lado dele, tá? Se ele, depois que eu saí da vida dele, depois que eu saí da vida dele, aí eu fui conversar com ele e explicar por que acontecia aquilo. Agora,
que eu quero dizer para vocês. Não se achou mentira na sua boca, nem não tem mácula na boca e nos lábios dos 144 mil. Estava meditando agora aqui que nós não devemos dar lugar ao diabo. Não é não? Não devemos dar lugar ao diabo. E a mentira, e quando você está mentindo, você está dando lugar ao diabo bagunçar na tua vida e na vida das outras pessoas. Quando você mente, quando você faz alguém sofrer, quando você pisa alguém, quando você machuca alguém. Então, eu sou falho, irmã Aparecida, eu sou falho, fulano, eu sou... Ai, irmã, eu sou pecadora, irmão, eu sou pecador. As falhas, o que a palavra de Deus diz? Esforçai-vos. Esforçai-vos. O reino do céu é tomado por esforços. Se apoderam dele todos aqueles que se esforçam, tá? Se apoderam do reino dos céus. Todos aqueles que se esforçam. Se esforcem. Vocês estão entendendo? Então, se esforce para não pecar, para não falhar. Não falhem, não pecam. Por quê? Tudo que nós estamos fazendo aqui está sendo escrito no livro. Queridos, o que eu quero ir para os céus e quero também que todos vocês vão. Por isso que eu digo assim, a irmã Aparecida, eu me falo de mim, eu sou uma pastora. Sabe por quê? Eu conduzo multidões para o reino dos céus. Já teve muitas pessoas, com certeza, já foram para a igreja, já foram curados. É o meu poder? Não, o poder de Deus. Eu sou o quê? Um canal, um instrumento que leva essa mensagem, essa verdade em frente. Entendeu, queridos? Então eu conduzo multidões aos céus. Multidões aos céus. Tá? É só aqui que eu prego? Não. Eu ganho dinheiro? Não, é de graça. Eu trago essa palavra aqui, é de graça para todas as pessoas. Eu falo para você não se perder, para você se converter, se arrepender dos seus pecados e viver para Jesus para sempre. Ele está voltando. E Ele quer encontrar cada um de vocês preparado. Se posicione ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Se posicione ao lado dele. Quem sabe você não será um dos 144 mil que não se contaminaram com mulheres, não tem mácula. Não terão mácula. Não vão. Quem sabe? Vocês tomando uma decisão ao lado de Jesus, permanecendo nos caminhos do Senhor para sempre, guardando os mandamentos de Deus, tendo, pela fé em Jesus Cristo, tendo testemunho de Jesus Cristo, se esforçando para guardar os mandamentos de Deus, se esforçando para não falhar, não pecar. É o que o Senhor quer. Porque os 144 mil são os que não se macularam com mulheres, que são igrejas, porque são castos, são virgens, são eles os seguidores do Cordeiro. Por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícia para Deus, para o Cordeiro. E não se acharam neles, na sua boca, nenhuma mentira. Tá? Não tem mácula. Não se achou na sua boca mentira. Ou estão sem mácula. Tá? Então, queridos, se converta, tá? Toma a decisão lá de Jesus. Aceite Cristo como o único verdadeiro Salvador e Senhor. Jesus ama todos vocês. E eu também.
Não esqueça disso. Jesus ama todos vocês. Foi capaz de morrer por todos para dar salvação e a vida eterna. Mas eu também, queridos, porque todos os dias, quando não é pela manhã, é à noite, é à tarde, eu estou aqui com vocês trazendo essa boa mensagem de consolação, de salvação, tá? De vida eterna para todos aqueles que creem e querem Jesus. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês de acordo com sua necessidade. Amém.